Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Terça-feira próxima passada, nós falamos sobre a vida de Jó. Jó modelou a oração, aplicando à sua família. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Sucedia, pois, que tendo descorrido o turno de dias de seus banquetes, estava Jó, enviava Jó e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então nós podemos ver que Jó modelou a oração, e ele fez isto muito bem, trabalhando com a sua família, trabalhando com seus filhos. E nós podemos extrair deste versículo, sendo Jó um pai da palavra, ele intercedeu seriamente por sua família. Nós vimos que Jó acompanhou o que estava acontecendo na vida de seus filhos. Nós vimos que Jó se preocupou com a consagração pessoal de suas vidas. Vimos também que Jó pessoalmente permaneceu como um sacerdote de sua família, por oferecer sacrifícios pelos seus pecados em geral. Jó não somente olhou para a aparência deles, mas em seus corações. E Jó continuamente observou a sua família com persistência espiritual. E hoje nós vamos aprender com Noé. Noé modela a obediência. Isto mesmo, Noé modela outra faceta do pai cheio da palavra de Deus, porque ele é um pai que obedeceu a palavra de Deus. Este pai cheio da palavra, porque ele obedeceu. Quando se enche da palavra, a tendência é obedecer. Você alguma vez já desejou saber como Noé fez isto? Todas as outras famílias da terra havia perdido seus filhos, pois todos pecaram, todos corromperam, literalmente perderam seus filhos. Mas os filhos de Noé não foram perdidos. Por quê? Por causa da graça de Deus, através de um homem que tinha respondido e cultivado um coração para com Deus. E há um padrão para a sua vida que todos nós faríamos bem em notar. Jó foi um grande pai, sim, porque ele orou. Noé foi considerado grande porque ele obedeceu. Então, primeiro, Noé creu em Deus. Diz o texto que o pastor José Carlos até já leu e deu ênfase em Hebreus capítulo 11, versículo 7. É o texto que nós vamos trabalhar, vírgula por vírgula. Diz assim: pela fé Noé. Começa assim, Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, meus amados, neste único versículo, o inspirado escritor de Hebreus considera a biografia da vida de Noé
em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Mas o caráter da vida inteira de Noé poderia ser resumido com uma só palavra. Qual é esta palavra? Obediência. Obediência, isto mesmo. Então a vida inteira de Noé, a sua biografia, pode ser resumido, pode ser definido com uma palavra: obediência. Isto mesmo, obediência. Embora o mundo nunca tivesse visto qualquer coisa remotamente parecida com um dilúvio, Noé escolheu acreditar em Deus pela fé e gastou 120 anos obedecendo às suas instruções para construir uma enorme arca. Deixa-me perguntar a vocês que me ouvem nesta noite: homens, pais, vocês creem em Deus o suficiente para seguir as suas instruções, construindo uma família piedosa? Eu deixo esta pergunta no ar. Somente você pode responder. Somente você tem a graça, tem a capacidade, tem o conhecimento, tem o entendimento para responder. Qual é a pergunta, pastor Baltazar? Homens, vocês creem em Deus o suficiente para seguir as suas instruções, as instruções de Deus, construindo uma família piedosa? Então, em primeiro lugar, eu disse que Noé creu em Deus. Em segundo lugar, Noé permaneceu em contato com Deus. Diz aí, dando continuidade ao versículo 7. Primeiro, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então Noé permaneceu em contato com Deus. Ei, pais da palavra, que amam a palavra, que estudam a palavra, que leem a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus, que aplicam a palavra de Deus, serão como Noé, que criou uma família piedosa, modelada pela obediência. Noé creu em Deus e obedientemente advertiu a sua família sobre as coisas que viriam. Pela palavra e pela oração, Noé manteve-se em contato espiritual com Deus e o escutou. Quando nós nos mantemos ligados, conectados, tendo esse contato por meio do relacionamento com Deus, nós o escutamos. Então Noé manteve-se em contato espiritual com Deus e o escutou. Então esta associação conduziu à percepção espiritual da vontade de Deus para a sua família. Ei, eu quero que você, pai, igualmente mantenha-se em contato com Deus, de maneira que você possa conhecer com segurança a vontade de Deus para a sua família e obedecer à vontade de Deus. Em terceiro lugar, Deus obedeceu a Deus. Em primeiro, Noé creu em Deus. Em segundo lugar, Noé permaneceu em contato com Deus. Em terceiro lugar, Noé obedeceu a Deus. Dando sequência ao versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e terceiro, sendo temente a Deus, aparelhou a arca, construiu a arca. Ei, deixa eu te dizer, você alguma vez já desejou saber sobre a reação inicial de Noé quando Deus mencionou o juízo vindouro e necessidade de construir uma arca?
Talvez ele tenha pensado: ele quer que eu construa o quê? Ele nunca tinha visto uma igual. Ele nunca tinha visto mar, chuva. Ei, Deus quer que eu construa o quê? Quando Deus deu as dimensões, ei, isso foi espantoso, isso foi impactante para Noé. Será que eu aceitaria? Será que eu receberia? Será que eu obedeceria a Deus em um projeto tão grande como este? Então, quando Deus deu as dimensões, isso poderia ter parecido com uma missão impossível. Lembra-se, a arca, meus irmãos, era um navio, um barco muito grande, feito uma bagaça com 133 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. A área disponível somava cerca de 443 metros quadrados. Isto mesmo, é muito grande. Isto é igual a 600 vagões de um trem, de uma linha férrea. Ei, meus irmãos, ele creu, ele obedeceu. Noé obedeceu a Deus. Isto é igual a 600 vagões de trem. Você conhece muito bem, você conhece uma linha férrea. Essa comparação é boa para você entender. 21 mil animais terrestres. Ei, mais de 1 milhão de espécies que nós sabemos que vivia na terra. Um animal terrestre comum é do tamanho de uma ovelha. Noé nunca deixou que a imensidão da tarefa à frente diminuísse o seu compromisso de obedecer ao Todo-Poderoso. Existem tarefas que parece que é impossível. Esta tarefa para Noé, aos olhos humanos, era impossível, mas ele obedeceu e não deixou que a imensidão dessa tarefa à frente diminuísse o seu compromisso de obedecer ao Todo-Poderoso. Se você estiver enfrentando o que parece ser uma missão impossível, como Noé, siga em frente. Siga em frente e confia em Deus para ver que você passará seguramente por isto. Ei, se foi Deus que te deu a ordem, se foi Deus que mandou, ei, pode crer, pode acreditar, pode abraçar a causa, porque Deus vai mandar os recursos, Deus vai dar os meios necessários para você cumprir com a sua tarefa dada por Deus. Em quarto lugar, Noé guiou a sua família. Noé guiou a sua família. Diz o texto: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda, isto mesmo, que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, em quarto lugar, para a salvação da sua casa. Para a salvação da sua casa. Noé era considerado um homem justo que andou com Deus, assim como Enoque. A gente pode ver em Gênesis 5:24. E por causa de sua consistente integridade, tanto no mundo como em casa, a família de Noé foi junto com o projeto dele. Muito embora, meus amados irmãos, muito embora
isto significasse permanecer sozinha no mundo inteiro, mas eu estou dizendo que Noé guiou a sua família. Noé foi justo com o projeto dele, tanto no mundo como em casa. E a família de Noé foi junto com o projeto dele. Estou dizendo que, muito embora isto significasse permanecer sozinha no mundo inteiro, uma família sozinha no mundo inteiro, o mundo inteiro para a família de Noé. Ei, a sua família estaria disposta a pagar tal preço, por causa de seu testemunho de vida? Ei, o seu testemunho é o de sentar-se à frente da TV, fazer compras no Confiança, no Taust. Ei, deixa eu te dizer, fique tranquilo. O que eu quero é que você guie a sua família à obediência. Aquela família viu a obediência de Noé e não abandonou o projeto dado por Deus a Noé. Estou te dizendo que, em quinto lugar, Noé bravamente condenou o pecado. Penúltima parte do versículo diz assim: pela qual condenou o mundo. Noé, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Noé, corajosamente, confrontou o mundo inteiro de pecado e permaneceu contra ele. Ele contestou, confrontou, pregou o arrependimento ao mundo inteiro e permaneceu contra tudo e contra todos, obedecendo a Deus. E até o fim do mundo nunca haverá um homem de atividade como este. Noé nos espanta, Noé nos inspira, Noé nos assusta. Não foi fácil por causa da intensa atividade contrária, diabólica, demoníaca, prevalecente nos dias de Noé. Eu estou dizendo que Noé corajosamente confrontou o mundo inteiro de pecado e permaneceu contra ele. Isso não foi fácil por causa da intensa atividade demoníaca prevalecente nos dias de Noé. E eu te pergunto, não estamos vivendo semelhantes dias? Nós não temos confrontado o pecado? Esse mundo não está cheio e carregado de pecados? E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos pregado dioturnamente a salvação em Cristo Jesus. A terra inteira naquela época era anti-Deus, anti-retidão e pró-pecado. Não são os nossos dias? Não são os dias que nós estamos vivendo? Não são semelhantes dias? Estou dizendo que a terra inteira era anti-Deus. Nós temos uma oposição ferrenha no mundo inteiro contra Deus, anti-retidão e pró-pecado. A imoralidade, meus irmãos, estava em seus níveis mais vis. O assassinato era excessivo e as pessoas eram surdas às palavras ditas de Noé, às palavras de Deus. Como surdas se faziam.
depois de fiéis 120 anos de pregação, não havia um ser humano, além de sua família, que Noé tenha convencido de que Deus estava certo e que eles estavam errados. Ei, somente Noé estava certo, e o mundo daquela época estava todo errado. Não valorizava a palavra de Deus, não obedecia à palavra de Deus, não cria na palavra de Deus. Será que não são os nossos dias? Ei, Noé, apenas Noé e a sua família creram em Deus e entraram na arca de segurança. A Bíblia nos disse que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, versículo 26. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que nós estamos vivendo agora mesmo, nesses dias de pandemia. Ei, que estamos todos assustados, mas não sem fé. Estamos obedecendo as leis, os decretos, as recomendações, mas com fé, obedecendo a Deus. Então, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que nós estamos vivendo agora mesmo, nesses dias. Noé estava disposto a obedecer a Deus, apesar do custo para ele e sua família. Eu pergunto, você está disposto a seguir a Cristo com essa mesma profundidade de devoção? Só você pode responder. Hoje nós não temos nenhuma arca para construir, mas nós temos que escolher se nós seremos moldados pelo mundo ou por Cristo. Por exemplo, nessa influência que Jesus tem através de sua palavra de Deus, na vida da sua casa, na vida da sua família, na vida dos seus negócios. Ei, nessa influência que Jesus tem através de sua palavra, na sua casa. Ei, sexto lugar, Noé viveu de acordo com a fé. A última parte do versículo diz assim: se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé viveu de acordo com a fé. Esta é a genealogia de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Isto que é tributo. Noé andava com Deus. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Ei, isso aqui é valor. Você não amaria que Deus dissesse isso sobre você? Ah, se Deus me considerasse justo. Ah, se Deus me considerasse íntegro nesta vida que eu estou vivendo aqui, nesta comunidade, nesta cidade, neste país. Ah, se Deus me considerasse justo e íntegro entre os meus familiares. Noé andava com Deus. O segredo é andar com Deus. E os heróis bíblicos são os homens que, como Noé, sim, como Noé, fielmente salvaram as suas famílias por obediência, por obedientemente adverti-las com palavras e exemplos. As palavras
movem, mas os exemplos arrastam. Quais têm sido as palavras ditas dentro de nossa casa? Agora, quais são os exemplos dados dentro de nossa casa? Pais cheios da palavra. Ei, primeiro, crerão em Deus. Segundo, permanecerão em contato com Ele. Terceiro, obedecerão ao Senhor. Quarto, viverão uma vida de integridade no mundo e no lar. Quinto, confrontarão o pecado e permanecerão contra ele. E em sexto, terminarão como herdeiros de fé, ou herdeiros da fé. Ei, será que nós temos sido estes pais? Será que nós temos tido exemplos para dar à nossa família? Como tem sido a nossa família? Eu gosto muito de uma parte de um livro que fala que Deus achou graça na vida de Noé. Aquele livro, Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Lá o escritor disse que Deus achou graça. Começou a sorrir. Começou a sorrir. E aí a gente pode ver que Deus sorri quando nós obedecemos a Ele incondicionalmente. Foi isto que Noé fez. Obedeceu a Deus incondicionalmente. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nem mais, nem menos. Ei, qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Crava isto. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. A obediência a Deus é incondicional, com intensidade. A Bíblia chega a dizer que obedecer a Ele de coração alegre, isto é o que nós devemos fazer. Obedeçam a Ele com coração alegre. Lá no Salmo 100, versículo 2. Então esta foi a atitude de Davi. O que ele disse? Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, versículo 33. Guarda esta para você. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Pais cheios da palavra. Ei, então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. Ei, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você é realmente os seus discípulos, os seus filhos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14:15. Se vocês me obedecem, ei, guarda os meus mandamentos, obedeçam os meus mandamentos. Eu quero pedir a Deus que te fortaleça, que te dê graça, e que você possa fazer Deus sorrir,
que Deus possa achar graça em você. Isto mesmo, que Deus possa achar graça em você. Diz o texto: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Procure alegrar a Deus, procure agradar a Deus. Seja um pai cheio de fé, de obediência, de temor, cheio da palavra de Deus. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de minha e de sua vida, sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isto. E a Bíblia disse: compreenda o que é agradável a Cristo, e então faça-o. Felizmente a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome é Noé. Na época de Noé, todo mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer. Não, de forma alguma, não para a alegria de Deus. E Deus não conseguiu achar ninguém, mas ninguém mesmo sobre a terra, interessado em agradá-lo. Será que eu estou interessado em agradar a Deus? Será que você está interessado em agradar a Deus? Então, diz a Bíblia, lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. E a Bíblia disse: mas Noé dava alegria ao Senhor. Noé dava alegria ao Senhor. Será que eu estou dando alegria ao Senhor? Será que você está dando alegria ao Senhor? Deus disse: esse sujeito, esse camarada, esse pai de família, este homem cheio da palavra, me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele, porque Noé agradou a Deus. Você e eu estamos vivos hoje, existimos hoje, justamente por causa da obediência de Noé. Eu quero te convidar a ser um homem de oração como Jó, um homem obediente como Noé, e um homem de liderança forte como Abraão. Terça-feira que vem eu tenho um encontro marcado com você. Abraão modela a liderança. Quer aprender a liderar? Terça-feira que vem, eu e você, eu aqui e você aí, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com Abraão. Jó modelou a oração, Noé modelou a obediência, Abraão modela a liderança. Terça-feira que vem eu quero te ver aqui. Diz assim o texto bíblico: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Terça-feira que vem, Abraão modela a liderança. Vou orar pela sua casa, vou orar pela sua família, vou orar pelos seus filhos, vou orar pelos seus negócios.
Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós aprendemos com a vida de Noé que ele, como um pai cheio da palavra, creu em Deus, permaneceu em contato com Deus, obedeceu ao Senhor, viveu uma vida de integridade no mundo e no lar, confrontou o pecado e permaneceu confrontando o tempo todo. Terminou como herdeiro da fé, nos deixando um grande exemplo de vida, de obediência. Eu te apresento esta casa que me ouve, esta família que me ouve, e eu te peço pela nossa cidade, pelas autoridades da nossa cidade, pelas autoridades do nosso estado, pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades do mundo inteiro que está sofrendo com o ataque deste vírus, coronavírus. Mas a igreja do Senhor, ela está orando, ela está suplicando, e que no poder do nome de Jesus, este vírus será destruído, será enfraquecido, desaparecerá da face da terra, porque assim oramos e assim abençoamos a terra. Amém e amém.